a social-democracia baseia toda a sua concepção do mundo no socialismo científico, isto é, no marxismo. A base filosófica do marxismo, como Marx e Engels repetidamente declararam, é o materialismo dialético, que assimilou inteiramente as tradições históricas do materialismo do século XVIII em França e de Feuerbach, a primeira metade do século XIX, na Alemanha. Um materialismo incondicionalmente ateísta. Isso é Lenin. Isso não é Pedro, entende? Você entende que isso não é Pedro, isso é Lenin? Incondicionalmente ateísta. Decididamente hostil a qualquer religião. Recordemos que todo o Antidure de Engels, lido no manuscrito por Marx, ele está dizendo assim, Marx leu, o Antidure não é só Engels, não. Lá, Marx leu, não achou nada de errado, não publicou nada contra. Acusa um materialista e ateísta Düring de inconsequência no seu materialismo, de deixar brechas à religião e à filosofia religiosa. Recordemos que, na sua obra sobre Ludwig Feuerbach, Engels, aliás, tenho um vídeo, certo? Eu tenho um vídeo aqui, de 4 horas e 40 minutos, lendo esse texto, mas aí, Pedro, 4 horas e 40 é muito tempo. Os socialistas liam. Né? Eu não sei esses aqui do Brasil, né? Não sei esses, mas os socialistas do século XX eles liam. Então é importante ler esse texto, né? O fim da filosofia clássica alemã. Mas eu não gosto de ler eles, então assiste o vídeo. Né? Então assiste o vídeo. Mas é interessante você ler. Na sua obra, que acho que se você clicar aqui, você vai para ela, inclusive, deixa eu ver. Pronto, vai ler. É um texto pequeno também. Não, ele é maiorzinho um pouco, maiorzinho. Mas vai ler. Na sua obra sobre Ludwig Feuerbach, Engels o censura por ele não lutar contra a religião para a aniquilar, mas para a renovar, para criar uma religião nova e elevada, etc. A religião é o ópio do povo. Esta máxima de Marx é a pedra angular de toda concepção. O que o pós-moderno de plantão vai fazer? Ele vai pegar aqui, não, veja bem, porque Marx queria dizer outra coisa. Todo mundo entendeu errado o texto. Todo mundo entendeu. Então, Lenin entendeu errado, Engels entendeu errado, quem entendeu certo foi aquele bostão da escola de Frankfurt, né? É aquele bostão da escola de Frankfurt, ele que entendeu certo. A religião é o ópio do povo. Esta máxima de Marx é a pedra angular de toda a concepção do mundo do marxismo na questão da religião. Todas as religiões, e igrejas atuais, todas e quaisquer organizações religiosas são sempre encaradas pelo marxismo como órgãos da reação burguesa, que servem para defender a exploração e para entontecer a classe operária. E, ao mesmo tempo, contudo, Engels condenou repetidamente as tentativas de pessoas que queriam ser mais de esquerda ou mais revolucionárias do que a social-democracia, de introduzir no programa do Partido Operário um reconhecimento explícito do ateísmo. Então, veja, por que não tem reconhecimento explícito do ateísmo? Porque a gente não vai excluir nossos camaradas religiosos. A gente vai continuar falando que está errado, mas a gente não vai excluir eles. Essa é a posição de Lenin. No sentido de uma declaração de guerra à religião. Então, não vão fazer declaração de guerra. Em 1874, falando sobre o famoso Manifesto dos Fugitivos da Comuna, os blanquistas que viviam exilados em Londres, Engels trata como estupidez a sua estrepitosa proclamação de guerra à religião. O texto é esse aqui, Quer ler, Programa dos Refugiados Blanquistas da Comuna. É esse texto, certo? É esse texto. Aí está dizendo assim, o pessoal que era blanquista, ele era muito radical e queria guerra contra a religião. Nós, comunistas, diz Lenin, não queremos guerra contra a religião. Como Engels já tinha mostrado quando ele discutiu com os blanquistas. Nós não estamos em guerra contra a religião. A gente só vai divulgar a ciência e o ateísmo. A gente não está em guerra. Não está brigando contra ninguém. A gente está usando o nosso direito de divulgar as coisas. Tá? Essa era a famosa na biblioteca da Albânia. Albânia, melhor comunismo do planeta, né? Melhor comunismo do planeta, Albânia. Ah, mas era um estado pequenininho. O que importa não é o tamanho da jangada, é o balanço do mar. O que importa é o balanço do mar, não o tamanho da jangada. A Albânia, melhor comunismo do planeta Terra, mestre dos bunkers. Em 1874, falando sobre o famoso Manifesto dos Fugitivos da Comuna, os blanquistas que viviam exilados em Londres, Engels trata como estupidez a sua estrepitosa proclamação de guerra à religião, afirmando que essa declaração de guerra é o melhor meio de fazer reviver o interesse pela religião e de dificultar uma real extinção da religião. Engels culpa os blanquistas
de não serem capazes de compreender que só a luta de classes das massas operárias, atraindo em todos os aspectos as mais amplas camadas no proletariado para uma prática social consistente e revolucionária, está de fato em condições de libertar as massas oprimidas do jugo da religião. Enquanto a proclamação da guerra à religião, como tarefa política do Partido Operário, é uma frase anarquista. Nós, socialistas, do Partido Social Democrata, né? Nós não declaramos guerra à religião. Não declaramos guerra. O que a gente declara? O direito de divulgar o ateísmo. Alguém ainda tem dúvida disso aqui? Se precisar, eu faço 18 vídeos, lendo esses textos aqui tudo de novo. E falando 18 vezes. A gente não está em guerra com a religião, a gente só está advogando o direito de divulgar o ateísmo. E aí, se aparece um comunista que se diz leninista, anti-divulgação do leninismo, a gente vai dizer o quê? Vai ler, jovem. A gente vai dizer para ele, vai ler, jovem. Vai ler. Em 1877, no Anti-Dürer, ou ele pode dizer assim, eu já li, e eu sou brabo mesmo, e nesse aspecto eu sou anti-Lenin. Já li. Não é uma questão de leitura. Mentira, não tinha lido. Mentira, não tinha lido. Mas ele vai meter esse BO, vai dizer assim, não, eu tinha lido sim, eu só não concordo. Então, beleza. Então, a gente vai formar duas facções. A gente vai fazer a facção que defende o que Lenin dizia, e e aí a outra facção vai ser a facção dos pós-modernos. Eu estou dando a chance de você ajoelhar, né, e reconhecer o erro. E aí a gente vai lutar junto. E eu nem quero posição de destaque em lugar nenhum. A gente vai lutar junto. Agora, se tiver alguém que vai bater pé, aí a gente vai criar duas facções e a minha vai vencer a sua. É isso que vai acontecer. E aí teve um camarada que doou dinheiro aqui, eu nem coloquei ele na tela. Cheguei atrasado, mas vou ver o vídeo, né? O camarada Flávio está sempre ajudando. Novamente, vai sair mais vídeos nessa linha ateísmo e leninismo. Se depender de vocês, né? Vocês que vão me dizer, vocês querem ser instrumentalizados para derrotar a ala pós-moderna dos marxistas? Se vocês quiserem ser instrumentalizados, vocês me deem dinheiro. Vocês colaborem. De repente, eu faço até... Eu tento fazer até um doutorado. Eu aprendo russo e vou fazer um doutorado para pegar os textos do leninismo... Perdão, os textos da União Soviética de divulgação de ateísmo. De repente eu faço até isso. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Estava querendo muito esse vídeo, valeu, de nada. Em 1877, no Anti-Dürer, atacado impiedosamente as mais pequenas concessões do filósofo Dürer ao idealismo e à religião, Engels condena não menos decididamente a ideia pretensamente revolucionária de Dürer de proibir a religião na sociedade socialista. Não vamos proibir ninguém, não vamos proibir absolutamente ninguém. Tire isso da sua cabeça. Quem disse que a gente ia proibir religião mentiu para você. Ninguém nunca disse isso. Nenhum marxista. Cadê onde eu tô? E em 1877, no Anti-Dürer, atacando... Isso eu já li, acabei de ler. Aqui, ó. Declarar semelhante guerra à religião significa, diz Engels, abre aspas, ser mais bismarckista que Bismarck. Aí, fecha aspas. Isto é, repetir a estupidez de luta de Bismarck contra os clericais, a famosa luta pela cultura, Kulturkampf. Aí, veja, a Kulturkampf, eu já disse para vocês 500 vezes, a Kulturkampf é uma coisa que existe desde a briga entre católicos e protestantes. É uma palavra alemã que significa isso. O Olavo lia os marxistas, e ele transformou os marxistas em inimigos dos religiosos de maneira estratégica para fazer a Kulturkampf, para fazer com que as pessoas que são religiosas, que são maiorias no nosso país, né? Não é guerra cultural segundo o Olavo, não. Isso é os marxistas que falavam sobre isso. Aí eu tenho que ouvir marxista burro, que eu já ouvi marxista burro na internet, dizendo assim, o Olavo inventou a Kulturkampf para enganar vocês. Vai ser burro assim lá na estratosfera, seu moleque! Puta que pariu! Então, assim, é porque o Olavo lia as coisas. Então, o que ele fez? Ele percebeu que se a gente incentivar uma Kulturkampf entre religiosos e ateus e comunismo e não sei o que, tarará, o que vai acontecer? Isso vai incentivar a força da reação. Então, veja, o Olavo sabia o que estava fazendo. Vocês são só burros que não leem. Vocês que acham que o Olavo era burro. É simples assim. E aí eu tenho que ouvir que o Olavo criou a palavra Kulturkampf, que ele inventou a guerra cultural. Mas vai ser burro. O negócio que é trabalhar desde o século XIX. Vai ser burro, mano. Não tem uma Wikipédia, mano. Não tem uma Wikipédia no seu computador? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de já vi. Não vou dizer quem foi, não, mas já vi. Já vi. Não vou dizer quem foi, mas já vi. A famigerada luta pela cultura. Cultura o quê? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se a gente brigar pela religião, a gente vai fortalecer a reação. É isso que vai acontecer. Por isso que a gente não briga, a gente só divulga. Por isso que a gente não briga, a gente só divulga. Com a tal luta, Bismarck só reforçou o clericalismo militante dos católicos, só prejudicou a causa da verdadeira cultura, pois empurrou para primeiro plano divisões religiosas, em vez de divisões políticas, desviou a atenção de algumas camadas da classe operária e da democracia das tarefas urgentes da luta de classe e da luta revolucionária para o mais superficial e falso anticlericalismo burguês. Então, quando você tenta fazer um anticlericalismo burguês, você insufla as pessoas a entrar em disputas de religião e aí adivinha, a reação ganha. Acusando Düring que queria ser ultra-revolucionário, né? Teve um idiota aqui, até amiguinho nosso, mas é idiota. Ele é amiguinho nosso, mas ele é idiota. Que eu falei assim, teve uma hora que eu falei assim, isso aí é ultra-esquerdismo. Ele tirou onda comigo, porque eu falei que era ultra-esquerdismo. Aí é isso, ninguém lê porra nenhuma, aí quer se achar tão inteligente que quer ser engraçado. É maravilhoso. O cara a gente usa, né? Não, tem o ultra-esquerdismo, tem o. Aí o cara quer. É o ultra-mentira, né? Como é que é? Ultra-mentiga? Era assim? É o ultra-mentiga, Blaster esquerdismo? Não, esquerdismo é um termo leninista, ultra-revolucionário é um termo leninista. Então, assim, é um monte de gente que não lê bosta nenhuma e que acha que pode ser um engraçadão. Acusando Düring que queria ser ultra-revolucionário, de querer repetir sob outra forma a mesma estupidez de Bismarck. Engels exigia do Partido Operário que soubesse trabalhar pacientemente, por isso que a gente não vai entrar em guerra, não vai brigar, para organizar e esclarecer o proletariado, o que conduziria à extinção da religião e não lançar-se nas aventuras de uma guerra política contra a religião. Nós não estamos em guerra política contra a religião. Nossa guerra, a única luta que a gente faz política contra a religião é para separar a igreja do Estado. E o direito da gente de divulgar o ateísmo. Isso é outra luta que a gente faz, o direito. Aí quando tem Marx, veja, se os religiosos vão brigar com a gente porque a gente está divulgando ateísmo, se os marxistas estão brigando contra a gente, então primeiro a gente tem que vencer a disputa interna, entenderam? Vocês que concordam comigo, vocês entenderam que primeiro a gente tem que vencer a disputa interna? Primeiro a gente tem que fazer todos os comunistas que batem em divulgação ateísta dobrarem o joelho. E se não dobrarem, a gente vai atacá-los, entendeu? Então a gente precisa primeiro ganhar essa unidade interna para depois fazer a disputa interna. Entenderam? Por que eu brigo? Então tem gente que fala assim, né? Tem gente que fala assim, eu fico muito incomodado, Luiz, com vocês discutindo entre vocês. A gente podia todo mundo se juntar e brigar contra a direita. Meu filho, senta no meu colo aqui, vamos conversar. O mundo não é esse pão de açúcar, não, ursinho carinhoso. O mundo não é esse pão de açúcar, tá certo? Não é esse pão de açúcar. Então a gente vai disputar internamente para formar uma hegemonia interna, para quando a gente tiver hegemonizado na hegemonia interna, que a gente vai para a disputa externa. Tem que aprender a jogar o jogo, meu parceiro. Tem que aprender a jogar o jogo. Exatamente, né? Entendido o papo. Eu quero que isso vire piada mesmo, porque os caras vão usar isso para me zoar. Eles vão usar isso para me zoar. Entendido, Papa Pedro. Se nem entre os comunas a gente está tendo espaço, imagina em outras organizações. Exato. Então a gente tem que vencer primeiro interno. Primeiro esses divulgadores covardes têm que parar de bater em ateísmo, certo? Em divulgação do ateísmo. Depois a gente vai discutir qual é o segundo passo. O primeiro passo é colocar esses molecotes no casulo, de novo. Então, este ponto de vista enraizou-se profundamente. Veja, eles não têm obrigação de divulgar o ateísmo, certo? Vocês não podem obrigá-los a divulgar o ateísmo. Vocês não podem. Mas vocês têm que cobrar toda vez que eles baterem no ateísmo. Quando eles baterem na divulgação do ateísmo, aí vocês têm que cobrar. Inclusive, manda um vídeo para cá que vocês não quiserem cobrar pessoalmente, eu cobro. Então, vamos lá. Então, este ponto de vista enraizou-se profundamente na social-democracia alemã, que se pronunciou, por exemplo, pela liberdade para os jesuítas, pela sua admissão na Alemanha, pela liquidação de quaisquer medidas de luta policial contra tal ou tal religião. Abre aspas. Declarar a religião um assunto privado, fecha aspas. Esse é o célebre ponto do programa de Erfurt, em 1891. Esse é o nosso programa. Separar uma coisa da outra. E o direito de divulgar o ateísmo.
São as duas partes do nosso programa. Consolidou a referida tática política da social-democracia. Essa tática conseguiu transformar-se já numa rotina, conseguiu gerar uma nova deturpação do marxismo para o lado oposto. Veja, uma coisa é brigar muito, viu? Então ele falou assim, ó, tá errado brigar muito, isso é desvio, isso é desvio anarquista. Diz assim, vamos brigar, vamos destruir a religião, fogo no parquinho, isso é desvio anarquista. Agora o outro desvio, certo? O desvio esquerdoso. O desvio, na verdade, direitoso, o desvio oportunista. E Lênin usa essas palavras, viu? Vocês vão usar essas palavras com nossos coleguinhas. Desvio oportunista, que essa que é a palavra de Lênin. Esta tática conseguiu transformar-se já numa rotina, conseguiu gerar uma nova deturpação do marxismo para o lado oposto, para o lado do que está escrito aqui, gente? Oportunismo. Então você vai pegar o nosso ateu, o nosso marxista de Platão, que está querendo ser candidato, certo? E aí ele vai dizer assim, não, gente, veja bem, religião é tudo do bem, nunca vi nada errado, é porque a gente tem que ver que o iluminismo é do mal. O que o Lênin chama disso? Ó? Ele chama isso de lado do oportunismo. Oportunismo. Vamos cobrar vocês, viu? A gente vai cobrar vocês. Eu não vou me candidatar a nada, vocês vão. Eu vou cobrar vocês, viu? A gente vai cobrar vocês. Desvio oportunista. Começou-se a interpretar a tese do programa de Erfurt no sentido de que nós, sociais-democratas, o nosso partido considera a religião um assunto privado, que para nós, como sociais-democratas, para nós, como partido, a religião é um assunto privado. No. Sem entrar na polêmica direta com essa concepção oportunista, esse é o nome, nos anos 90, Engels considerou necessário manifestar-se decididamente contra ela, não de uma forma polêmica, mas positiva, a saber, fê-lo sob a forma de uma declaração, propositadamente sublinhada por ele, de que a social-democracia considera a religião um assunto privado em relação ao Estado, mas não de modo nenhum em relação à própria social-democracia. Não em relação ao marxismo, não em relação ao Partido Operário, certo? Tal é a história externa das manifestações de Marx e Engels acerca de da questão da religião. Para pessoas com uma atitude descuidada em relação ao marxismo, para pessoas que não sabem ou não querem pensar, essa história é um emaranhado de absurdas contradições, não tem contradição nenhuma, e de vacilações do marxismo, que misturada, dizem elas, de ateísmo consequente e de condescendência com a religião. Não é condescendência, é simplesmente o direito das pessoas terem a liberdade delas de acreditar no Zubumafu se elas quiserem. Que oscilação sem princípios entre a guerra revolucionária contra Deus e o desejo covarde de se adaptar aos operários crentes, o medo de os assustar, etc, etc. Na literatura dos charlatães anarquistas, porque é eles que brigavam, né? Porque eles queriam fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. Podem encontrar-se não poucos ataques desse tipo contra o marxismo, mas quem seja minimamente, né, um anarquista de boa, né, que lê e entende o que a gente está dizendo mesmo, ó, quem seja minimamente capaz de ter uma atitude séria em relação ao marxismo, de refletir nas suas bases filosóficas e na experiência social-democrata internacional, verá facilmente que a tática do marxismo em relação à religião é profundamente consequente e foi profundamente meditada por Marx e Engels, que aquilo que os diletantes ou ignorantes consideram vacilações é uma conclusão direta e inevitável do materialismo dialético. Seria profundamente errado pensar que a aparente moderação do marxismo em relação à religião se explica por assim chamadas considerações táticas. Veja, se você no seu coração, veja, eu tô falando para você que tá bambeando. Eu quase convenci você, ó. Tô aqui quase convencendo você, só que você tá bambeando. Olha o que Marx chama. Ele alinha com os marxistas ou com os anarquistas e fala: se você, seu safado, tá dizendo que não vai criticar religião por considerações táticas no sentido de querer não assustar, você é um safado oportunista. Safado oportunista. A gente vai cobrar você. Uma coisa é você acreditar mesmo, uma coisa não tem problema. Agora, se você, na sua consciência, estou conversando com você que você está aqui, ó. Você está aqui, ó. Pedro, você quase me convenceu. Se você está querendo não debater religião porque a maioria do povo brasileiro é religioso, e você não quer dizer assim, eu sou ateu e está tudo bem, né? E tá tudo bem, a gente sabe que é isso que tá certo, mas tá tudo bem, você pode ter sua religião, tá tudo certo, parará. Se a sua vontade de humilhar quem debate sobre ateísmo, se a sua vontade ela advém de
considerações táticas no sentido de não querer assistir. O que você é? Você é um oportunista cagão. E a gente vai cobrar você. A gente vai cobrar você. Vai cobrar. Pode ficar tranquilo, que isso vai fazer a diferença na eleição. Então, assim, ó, se você tem medo da maioria religiosa, a gente é uma minoria barulhenta. A gente é capaz de derrubar vocês, né? Não compre essa briga. Não vale a pena. Faz o cálculo político. Não compre essa briga, pelo amor de Deus. Se junta da gente. Cale-se acerca do ateísmo, se você acha que quer fazer uma consideração, cale-se, imediatamente cale-se. Agora, se você comprar a briga, aí depois a gente vai ver quem ganha. A questão é essa. Então, ó, marxismo, cadê? Vamos voltar. Pelo contrário, a linha política do marxismo está também nessa questão, indissoluvelmente ligada às suas bases filosóficas. Marxismo é materialismo. Como tal, ele é tão implacavelmente hostil à religião como o materialista dos enciclopedistas do século XVIII, ou o materialismo de Feuerbach. Só que, veja, a gente tem uma pimenta a mais, é o que ele diz. Não é só... como eu sei que Deus não existe. Tá bom, você sabe que não... O que tem a mais? Mas o materialismo dialético de Marx e Engels vai mais longe que os enciclopedistas e Feuerbach, aplicando a filosofia materialista ao domínio da história, ao domínio das ciências sociais. Devemos lutar contra a religião, isso é o ABC de todo o materialismo, e, por conseguinte, também do marxismo. Mas o marxismo não é um materialismo que se deteve apenas no ABC. O marxismo vai mais longe. Ele diz, é preciso saber como luta, né, contra a religião. E, para isso, é preciso explicar o modo materialista, a fonte da fé e da religião entre as massas. Não se pode limitar a luta contra a religião a uma prédica ideológica abstrata. Não se pode reduzi-la a essa prédica. É preciso pôr esta luta em ligação com a prática concreta do movimento de classe dirigido para a eliminação das raízes sociais da religião. Porque é que a religião se mantém nas camadas atrasadas do proletariado urbano, em vastas camadas do semi-proletariado e também na massa do campesinato. Por causa da ignorância do povo, responde o burguês. Não a gente não diz isso. A gente não diz que o povo tem crença porque é ignorante. O radical ou o materialista burguês. Né? Então, o pessoal, eu já vi isso também de comunista, o comunista que não lê, falando, o povo ele acredita porque ele é ignorante. Não, o povo não é ignorante. Nós, alinhados com Lenin, não dizemos que o povo é ignorante. Consequentemente, abaixo a religião, viva o ateísmo, a difusão das concepções ateístas é a principal tarefa. Olha o que o marxista diz. Não é verdade. Essa concepção é um superficial culturalismo limitado e burguês. Essa concepção explica de modo insuficientemente profundo, não de modo materialista, mas idealista. Então a gente muda as ideias e transforma o mundo. Não, a gente vai transformar o mundo e nessa medida vai seguir divulgando o ateísmo, as raízes da religião. Nos países capitalistas contemporâneos são raízes principalmente, o que é? Sociais, raízes sociais. Imagina o Lenin chamando culturalismo. Você acha que cai em quantos? Cai em quantos escolas de Frankfurt aqui? Cai em quantos? Nessa concepção superficial, culturalista e limitada burguesa, né? Quantos cai? Acho que todos, né? Acho que absolutamente todos caem nessa aqui. Nos países capitalistas contemporâneos, são raízes principalmente sociais. A opressão social das massas trabalhadoras, a sua aparente impotência completa perante as forças cegas do capitalismo, que causa todos os dias e a todas as horas aos simples trabalhadores sofrimentos 1000 vezes mais horríveis e martírios 1000 vezes mais bárbaros do que quaisquer acontecimentos extraordinários, como guerras e terremotos. Então a gente vive o tempo todo sofrendo, o tempo todo. Né? É isso que impulsiona as pessoas para se organizarem socialmente e religiosamente. É um motivo social e não de ignorância. Eis em que consiste a mais profunda raiz atual da religião. O medo criou os deuses, aqueles múltiplos. O medo da força cega do capital, que é cega porque não pode ser prevista pelas massas do povo, então a gente está sempre se ferrando, está sempre perdendo emprego, está sempre não conseguindo ser atendido no hospital, e aí a gente é enganado pelo seguro, né? Então é isso que ele está dizendo. O medo das forças cegas do capital, que é cega porque não pode ser prevista pelas massas do povo, que a cada passo da vida do proletário e do pequeno proprietário, inclusive do pequeno proprietário, ameaça infligir-se e inflige uma súbita, inesperada, acidental ruína. A perdição
a sua transformação num pobre, num miserável, numa prostituta, a morte de fome. Eis a raiz da religião atual. Aquele movimento, aquele eterno estar de tensão, de eu vou me ferrar a qualquer tempo.